Presidente da Cooperalfa, Romeu Betti, comenta sobre os 20 anos sem Aury Luiz Bodanese. No quadro Temática, diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina analisa a estrutura dos novos governos. No turismo rural, vamos conhecer a Pousada das Pedras e o sítio Cheiros e Sabores. Fórum dos presidentes das cooperativas catarinenses conhecem os cenários para 2023. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes FECOAGRO para culturas de inverno. Mais qualidade, produtividade e resultados. Tudo o que sou, eu devo ao seu Aury, disse Romeu Betti. Neste dia 30 de janeiro de 2023, que marca os 20 anos do falecimento de Aury Luiz Bodanese, fundador da Cooperalfa, Aurora Coop, Sicoob Max Crédito, OSESC e FECOAGRO. Veja o depoimento de Romeu Betti. Para mim é um prazer muito grande poder dar um depoimento de como foi trabalhar com o seu Aury Bodanese, né, em memória. Claro que no dia 30 de janeiro estaremos completando o 20º aniversário do passamento do sempre lembrado Aury. Eu acho que para mim foi um motivo de alegria muito grande, e se eu, por exemplo, tiver uma pessoa que eu devo muito por estar aqui hoje, é o seu Aury. Acho que foi uma pessoa, para mim, maravilhosa, uma pessoa que sempre muito atento nos negócios e sempre procurando incentivar as pessoas para que também subissem na vida. E eu, graças ao chamamento que ele me fez na época como conselheiro, me convidou para trabalhar com ele, então eu acho que aprendi muito. Era uma pessoa muito para frente, uma pessoa de uma visão extraordinária, uma pessoa assim muito firme no seu propósito, e uma pessoa que ele não era uma pessoa orgulhosa por estar no cargo como presidente, mas era uma pessoa humilde, uma pessoa que incentivava as pessoas a colaborar e sempre orientava para que a gente fosse correto e a gente fosse assim, procurasse se dedicar cada vez mais e procurasse aprender dentro da função em que a gente exercia. Então eu devo muito para o seu Aury, não tenho nem palavra para dizer o sentimento que eu tenho hoje. Então só me resta assim a dizer que se eu sou o presidente da Alfa hoje é graças ao convite que ele me fez na época, graças à simplicidade com que ele me conduziu para que eu tivesse êxito dentro da empresa. O seu Aury representa muito para o sistema catarinense e para o sistema brasileiro. Eu tenho a plena certeza e a convicção que se não fosse o seu Aury ser a pessoa em que ele foi, o sistema cooperativo hoje não estaria forte como ele está. Ele foi o mentor, por exemplo, da criação da Alfa, depois veio a Aurora, a criação da FECOAGRO, enfim, várias entidades. Então o sistema cooperativo hoje ele é forte da forma que ele é, graças à iniciativa que ele teve na época de fazer com que as cooperativas de fato se tornassem o potencial que elas se tornaram hoje. Hoje, eu diria assim, o sistema cooperativo é reconhecido não só em Santa Catarina, mas é reconhecido a nível de Brasil. E isso graças à iniciativa que ele teve na época lá, e graças também à visão que ele teve de se acercar sempre de pessoas que pudessem assessorá-lo e que pudessem, por exemplo, seguir as orientações que ele recomendava. Temática. Análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E segunda-feira é dia de participação do diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina, Ivan Ramos. Ele comenta sobre a estrutura dos novos governos federal e estadual. Já passou mais de um mês da posse dos novos governos estadual e federal,
e parece que ainda não estão definidos os responsáveis por diversos setores na esfera operacional dos dois governos. Nos cargos já definidos, parece que não está havendo coesão entre os indicados, especialmente no governo federal, com divergências de posições internas em determinadas áreas. É natural que cada governo, quando assume, possa colocar as pessoas de sua confiança naquelas funções que podem serem substituídas, isto é, nos cargos comissionados, levando em conta aspectos políticos partidários. Afinal, foram eleitos por uma determinada linha partidária e ideológica e, com isso, têm o aval dos eleitores. Sem entrar no mérito dos resultados ou da legitimidade ou não das eleições, entretanto, o que não pode acontecer, após escolhidos dentro do mesmo governo, os empossados comecem a divergir nas opiniões, anunciando decisões precipitadas, criando dificuldades ao governo como um todo. Até ministros andaram se contradizendo. De outra parte, para os casos de indefinições de nomes, não pode a máquina pública parar por falta de nomeações por questões partidárias na composição do governo. Não nos parece positivo exonerar quem estava trabalhando e não indicar os substitutos, pois os demais subordinados ficam à deriva. Já existe o período de transição do governo para essa finalidade. Portanto, após a posse, já deveria estar tudo definido para dar prosseguimento aos trabalhos de cada área. É compreensível que haja um certo tempo para as adaptações de uma nova postura nas funções, mas a máquina não pode parar. Por outro lado, é necessário que os escolhidos não percam de vista, além das condições técnicas e políticas nos cargos, também o grau de relacionamento que precisam ter com as entidades e organizações que fazem parte do processo. No setor agropecuário de Santa Catarina, já temos o secretário da Agricultura, inclusive por indicação das cooperativas, que tem um currículo elogiável em defesa do setor, mas outras importantes funções vinculadas à pasta ainda não foram definidas. Pode até não ser por decisão do secretário, e sim do governo como um todo, mas precisa ser definido o mais rápido possível. Especialmente na agricultura, onde existe um calendário agrícola para ser cumprido. O novo governo deve colocar em prática os seus projetos, e muitos deles dependem de providências imediatas para poder cumprir os prazos. A Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, como órgão governamental que estabelece as políticas públicas, é quem define e coordena os programas e os processos, mas a execução é realizada por 3 empresas vinculadas, a IPAGRE, a SIDASC e a SEASA. E essas não podem perder tempo, até porque existem eventos programados para serem realizados imediatamente, e os colaboradores precisam saber quem serão seus chefes e qual a linha administrativa e funcional que pretende implementar. Dependendo das pessoas a serem escolhidas, a máquina deve sair rodando, acompanhando o sempre dinâmico sistema de produção agropecuária de Santa Catarina. E que as escolhas também tenham componente técnico e não apenas partidários, e compassado e ilibado. Do contrário, começará a aparecer somente os pontos negativos, e isso não é bom para um novo governo que está entrando. Veja o que teremos no próximo bloco. No turismo rural, vamos conhecer a Pousada das Pedras e o sítio Cheiros e Sabores. Fórum dos presidentes das cooperativas catarinenses conhecem os cenários para 2023. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro.
A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tem a garantia FECOAGRO. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da FECOAGRO, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da FECOAGRO e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da FECOAGRO, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Atenção produtor, chegou a hora de comprar os fertilizantes para as culturas de inverno. Na base, use o Nobre com Algem, que possui nutrientes da alga marinha, potencializando o desenvolvimento da planta. Para a cobertura, o Cooper N33 traz o melhor aproveitamento do nitrogênio, que vem de 2 fontes, a ureia protegida e o sulfato de amônio com enxofre. Seja para trigo, cevada, aveia ou pastagens, aumente a produtividade usando o Nobre com Algem e Cooper N33. Produtos com a garantia FECOAGRO. Procure nas cooperativas de sua região. Produzir com excelência. Esse é o grande desafio de todo produtor rural catarinense. E para tornar o associado ainda mais eficaz, a Cocan estará preparando seu campo demonstrativo. Será dia 25 de fevereiro em Curitibanos, onde os pequenos produtores poderão acessar as novidades de mercado, as tecnologias e toda a inovação que o campo precisa. É aquele momento da conversa franca, olho no olho. E a TV Coop estará ao vivo dia 25, às 8h30 da manhã, para mostrar a solenidade de abertura desse grande evento. Venha conosco saborear mais esse prato cooperativo. Oferecimento Cocan, semeando confiança. Na rota Saberes e Sabores do Vale das Borboletas, em Ceará, é a vez de conhecer a Pousada das Pedras e o sítio Cheiros e Sabores. O turismo rural trouxe novas oportunidades no campo com a agregação de renda e oportunidades de trabalho. A EPAGRE capacita os produtores e acompanha o desenvolvimento dos empreendimentos rurais. A Pousada das Pedras colore a paisagem da região
encanta quem passa por aqui. A Casa Azul de Janelas Vermelhas guarda muita história de quem ali viveu e criou a família trabalhando na agricultura. Agora, as portas estão abertas para o turista, que vem em busca de sossego e de integração com a natureza, sem abrir mão, é claro, do conforto e da hospitalidade. Tudo isso compõe o cartão de visita deste segmento. E as pessoas aqui da região têm procurado por esse tipo de turismo que está inserido na realidade rural, no campo? Cada dia mais a gente recebe mais pessoas da cidade ou até mesmo de cidades vizinhas para visitar aqui a gente, porque é um lugar fora do movimento, é um lugar retirado e que tem alguns encontros diferentes, um sentimento diferente de receber as pessoas, uma energia diferente e que cada vez mais e mais, até pessoas de fora ou até mesmo da nossa própria cidade vêm receber a gente e conhecer o nosso lugar. Então, nós aqui a gente tem uma pousada e restaurante, a gente oferece café da manhã, almoço, jantar, atende a festas e eventos de famílias, reuniões de empresas, confraternizações e muito mais. A gente conta com 5 quartos, hospedagem para 13 pessoas e alguns passeios, tem o mirante e os passeios a cavalo. A gente conta com açude também, se alguém quiser fazer uma pesca. E para fechar o roteiro Saberes e Sabores no Vale das Borboletas, os visitantes chegam até aqui, a esta propriedade, que é o sítio Cheiros e Sabores. À frente desse trabalho, que se dedica especialmente ao mundo das plantas medicinais, está a Diva. O que você apresenta para as pessoas que visitam a sua propriedade? Então, eu trabalho com bastante variedades de ervas aqui. Então, nós temos a carqueja, a arruda, a losna, o burito, a penicilina, temos o confrei, temos maracujá. A gente tem um manjericão, vários tipos de manjericões. Eu trabalho com mais de 7 variedades de manjericão. E assim a gente vai indo e vai introduzindo e a gente vai falando um pouquinho das ervas aqui da propriedade. E qual é a distância do percurso que as pessoas visitam? Então, um percurso é em torno, acho que dá uns 500 metros, né? Um pouquinho mais, porque a gente chega, vai vendo, tem o relógio do corpo humano, aqui tem os alecrins, tem algumas rosas plantadas que também eu utilizo. Isso daqui é o anis estrelado brasileiro. Eu tenho uma diversidade muito grande de ervas aqui na propriedade. Então, tenho em torno de 70 variedades, onde que algumas eu utilizo aqui nesse espaço, eu mostro, e outros eu tenho em outros lugares. Por exemplo, tenho mais um outro espaço onde que eu cultivo e também desidrato e destilo elas. O turismo rural fomenta a economia no município de Ceará. Para profissionalizar o setor, cada vez mais exigente, a EPAGRE oferece cursos e capacita os empreendedores. Assim, as propriedades rurais tornam-se competitivas também neste segmento de mercado. Nós, como EPAGRE, a gente vê sempre como um ponto positivo, porque além das famílias trabalharem a sua produção, é uma forma onde eles conseguem agregar maior valor para a propriedade, agregar uma renda maior para suas propriedades, né? E sempre há uma troca entre o turista e a propriedade rural. Isso acho que acaba beneficiando a todos, tanto o visitante quanto a própria propriedade, que vai crescendo também e se desenvolvendo durante essas visitas. A gente percebe, assim, eu acompanhei desde o início, né, a rota turística aqui, e a gente percebe que cada vez que a gente faz uma visita tem algo diferente nas propriedades, né? Então acaba estimulando e incentivando eles também.
O mundo pós-pandemia vive momento de incertezas em quase todos os setores. Existem regiões onde a falta de comida é o principal problema. Em outras, é pela restrição à saúde básica. Mas, em termos gerais, a grande preocupação reside nas economias globais. E preocupada com os cenários que se desenham para 2023, a Alcesc reuniu seus dirigentes em Chapecó para entender o que se pode fazer para mitigar esses problemas. Perto de 100 presidentes de cooperativas estiveram presentes no evento. Esses homens e essas mulheres são responsáveis por gerir um cooperativismo de alta performance, que se desenvolve ano a ano, que desempenha papel fundamental no crescimento regional. Essa turma toda aí é responsável também pela gestão de um universo de 3,5 milhões de cooperados e de uma receita total de 47 bilhões de reais. Um grupo extremamente profissional, mas que precisa estar atento aos movimentos sociais e políticos. No momento tão delicado do país, com troca de governo e de ideologia política, é preciso enxergar o futuro que se desenha. E o cooperativismo, que tem um papel tão importante na sociedade, não quer ser pego de surpresa. Quer entender o cenário e se preparar para ele. Nós percebemos que é de grande importância essa integração entre as cooperativas, entre os dirigentes de cooperativa do estado de Santa Catarina. Então a gente leva cada vez num fórum desse um palestrante, principalmente nesse ano a gente procura levar uma pessoa sobre economia, temos mudança de governo, para ver o que acontece realmente no nosso país. Esperamos nós que deixe o país andar como vinha andando. Essa é a grande esperança do agronegócio, do cooperativismo catarinense, do cooperativismo brasileiro, para que não haja muita interferência no trabalho que está sendo feito hoje no agro no Brasil. Entender o mercado e a economia é não ser pego de surpresa, né? A gente tem que esperar o melhor, mas a gente sabe que algumas palavras podem mexer com a economia, podem mexer com toda a nossa estrutura, e o Brasil é um país do futuro, que vem crescendo, vem desenvolvendo um agro que realmente inveja o mundo. O economista Alexandre Schwartzman, palestrante do fórum, mostrou aos presidentes das cooperativas quais são os cenários econômicos que estão postos. Segundo ele, é fato que haverá crescimento inflacionário mundial com pouca margem para erros. Em particular, querem sinais mais claros do que vai ser feito, né? Que já está mais ou menos definido, isso era verdade independentemente de quem vencesse a eleição, que o orçamento enviado em agosto era uma peça de ficção, que não contemplava uma série de gastos, né? Então a gente sabe que ano que vem o gasto vai ser muito mais elevado, toda essa discussão do chamado waiver. Mas mais importante do quanto que você vai gastar no ano que vem, fala, tá bom, uma vez que isso aconteça, que tipo de medidas eu vou tomar à frente para corrigir esse desvio de rota? E justamente aí a gente não vê nenhuma sinalização mais efetiva, muito pelo contrário, o que se tem estão ressuscitando a ideia que eu tive a oportunidade de ouvir em primeira mão, infelizmente, do gasto é vida. A gente experimentou o gasto é vida e terminou na maior recessão da história brasileira dos últimos 40 anos. Então, o que o mercado está esperando ver que a história do gasto é vida é só uma de palanque que não vai sobreviver quando um governo efetivamente começar. Se isto é verdade, nós não sabemos, eu não estou particularmente esperançoso. O senhor acha que é preciso ter um pouco de discernimento e equilíbrio para que tudo transcorra normalmente e não exista uma convulsão dentro do país? Veja, mercado é mercado, tá? Então, assim, você faz uma declaração infeliz, o mercado reage mal, faz uma melhor, ele reage bem. Isso faz parte do jogo, né? O que você não pode de fato, seguir persistentemente nessa linha, porque daí vai dar problema. Mas o problema não é o mercado é um termômetro, um sinalizador nem sempre correto do que se espera, porque ele é muito volátil. Estar em alerta é necessário, especialmente para o sistema cooperativista agropecuário, que exporta e gera desenvolvimento regional. Afinal, qualquer pisada de bola do futuro governo pode criar um cenário instável. É um momento diferente que nós estamos vivendo.
E aí vem uma coisa muito importante, que é cada um de nós, de acordo com sua atividade, e no cooperativismo não é diferente, filtrar tudo isso. Porque tem aqueles que defendem, tem aqueles que ficam na dependência de ver como é que fica, tem aqueles que quanto pior, melhor. Então cabe a nós, dirigentes, filtrar isso tudo e levar para o nosso associado uma mensagem quanto menos errada, melhor para ele assimilar e colocar em prática na sua atividade. Então, sem dúvida nenhuma, o momento é de conversarmos mais, de escutarmos cada vez mais e chegarmos à conclusão de o que é melhor para a nossa atividade, o que é melhor para o nosso Brasil. Mas a preocupação que nós temos é com o cooperativismo, porque o cooperativismo, seja o ramo que for, ele nessa feita, ele decidiu por um lado, decidiu, na sua grande maioria, a quem investir. Então agora nós temos que ter essa capacidade de absorver isso tudo e chegarmos à conclusão do que é melhor para o nosso associado. Já o setor de crédito não vê com muita preocupação o desenho da política financeira do futuro governo. Mesmo assim, segue em alerta máximo. Nós temos o nosso plano de ação e nosso planejamento estratégico feito já para 2023 e 2024. Independente da política econômica que vai ser adotada, se houver algumas mudanças, nós vamos nos adaptar. Mas eu cito o exemplo da pandemia. Nós tivemos aí 2 anos de uma crise brava de pandemia e mesmo assim as cooperativas seguiram o seu ritmo, sua maneira de trabalhar, procurando se treinar, se capacitar, atender melhor o associado, achar a melhor saída para resolver o problema do associado. E nós vamos continuar nessa linha, fazer o nosso trabalho, né, dentro das normas que o Banco Central permite. E independente do que vier pela frente, essas mudanças sempre há alguma turbulência. Mas nós temos que saber sair dela, como já saímos de outras, né? Nós já estamos com quase 4 décadas no nosso Cicobi, então a gente já tem uma certa experiência para lidar com essas situações que nem a atual. Entender o mercado e preparar as baterias de defesas, porque o crédito será dado, com a esperança de que o Brasil siga sua jornada de desenvolvimento. E com o sucesso do Fórum dos Dirigentes das Cooperativas Catarinenses ligadas ao SESC, ficamos por aqui. Obrigado pela audiência e continue com a gente, porque juntos somos mais fortes. Até amanhã.